Steve Jobs, considerado um dos maiores comunicadores da área do empreendedorismo. E nós vamos ver hoje aqui uma parcela de todo o contexto dele e por que ele é considerado um dos melhores comunicadores na área do empreendedorismo. O que nós vamos ver hoje é interessante para todo qualquer estudo de comunicação e oratória. E o ponto alto hoje vai ser inferência. Como é que ele utilizava esse recurso, que nós podemos dizer que está também ligado à neurociência. E para que eu trabalhe com a inferência, muito importante que eu trabalhe também com uma outra técnica aliada à inferência, que é conhecido como surpresa. Quando eu tenho inferência, que nós vamos ver já o que é inferência, aliado à surpresa, com certeza há uma transformação no nosso cérebro e aquela informação que está sendo passada, seja como palestra, pitch ou até mesmo aula, ela fica gravada. Está aí uma técnica para que nós possamos entender o que é uma palestra, o que é uma aula, o que é uma comunicação memorável. E para isto, nós vamos ver também um outro artifício, uma outra ciência técnica que ele usava, que era a violação de expectativa. Então ele criava uma expectativa e pá, quebrava essa expectativa. Aliando esses efeitos da comunicação, ele traduzia, na realidade, provocava uma comunicação memorável, gerava epinefrina. Eu já falei em outros vídeos o que é epinefrina. Epinefrina é um estado de alerta que é criado no nosso cérebro, trazendo ali a produção, liberação de um hormônio chamado epinefrina, nada mais, nada menos que adrenalina no cérebro. Dentro desse contexto maior, aí sim, em estado de alerta, a plasticidade do nosso cérebro, a informação fica retida de forma contundente. Claro que nós estamos falando um pouquinho sobre neurocomunicação, que é a comunicação com neurociências, ou storytelling, mais precisamente neurostorytelling, ou seja, storytelling com neurociências. Storyteller é uma profissão, é uma atividade, é um ofício que tem se ressaltado aí na área do empreendedorismo e da comunicação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre storytelling com neurociências. O exemplo que nós vamos dar utilizando, nos valendo de Steve Jobs, vai fazer com que nós venhamos a entender isso aí. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK, Instituto Professor Calazans. Estamos aqui no Teia Lapa, Sampacast Lapa, São Paulo, capital, Vila Romana, juntamente com o apoio técnico de Thaís. Muito obrigado, Thaís. Vamos lá, então? Olha só que coisa interessante. A inferência é uma técnica muito utilizada em filmes, livros. E o que é inferência? Inferência é quando eu levo o meu interlocutor, o meu leitor, o meu aluno, o ouvinte, a chegar a uma conclusão precipitada. Então, eu conduzo a palestra, conduzo a minha comunicação, aula, e faço com que ele chegue a uma conclusão precipitada. Uma conclusão, não vou dizer precipitada, né, mas uma conclusão antecipada. Precipitada dá-se a intenção de uma pessoa afoita, e não é bem esse o caso, uma decisão ou conclusão imprudente, não é bem o caso. Então, inferência, eu vou trabalhar com a comunicação de tal maneira que eu levo o meu interlocutor a chegar a uma inferência, a uma conclusão antecipada. E ele fez isto, né? Em 2007, ele foi apresentar um produto, fez ali a sua
a comunicação, a palestra de Steve Jobs em relação ao lançamento de um produto era muitas vezes mais esperado que o próprio produto. Então, em 2007, ele lança um determinado produto. Na realidade, ele começa a palestra e fala que está lançando 3 produtos. Então, ele criou uma expectativa. Então, estou aqui hoje para apresentar a vocês 3 produtos. Então, ele cria a expectativa. Lembrando que Steve Jobs, na área da tecnologia, era um suprassumo. E essa expectativa que ele gerava chamava realmente a atenção das pessoas para que ele viesse a explicar. Então, vamos lá. E ele falou, olha, 3 produtos. O iPod, então, um produto, um dispositivo ligado ao iPod, outro, um celular e também um outro dispositivo ligado à internet. Então vamos lá? Então ele criou essa expectativa. Começa a palestra, começa a apresentação falando que iria lançar 3 produtos. E faz uma apresentação prévia, uma síntese do que seriam os primeiros produtos, e ele elenca: primeiro produto, o iPod; segundo produto, o celular; e o terceiro produto, um dispositivo ligado à internet. Daí para frente, a expectativa que ele criou faz com que as pessoas que estavam na plateia esperassem a apresentação e a explicação de cada produto. Quando, de repente, ele usa a seguinte expressão: 3 em 1. Se fosse 3 equipamentos, 3 dispositivos diferentes, já seriam interessantes para que as pessoas ficassem ali apreensivas com a explicação. Quando ele fala 3 em 1, e aí ele repete, ele enfatiza: vocês entenderam o que eu estou dizendo? Ou vocês não entenderam? Ele fala 3 em 1. O que ele quer dizer é o seguinte: não são 3 equipamentos, não são 3 dispositivos, são 3 em 1. Aí, claro que a plateia, a palestra vai ao delírio. Tá? Então vamos lá? E aí ele quebrou a expectativa. Então vamos lá? Então ele cria uma expectativa. Olha, nós estamos aqui hoje para ver o lançamento de 3 produtos. E vamos ver então quais são as explicações, a apresentação dos 3 produtos. A pessoa fica esperando isso, uma expectativa foi quebrada. Quando, de repente, essa expectativa, na verdade, essa técnica que é chamada violação de expectativa, ele vem e quebra a expectativa. Tá? Então, a inferência, o que é a inferência? Levar a pessoa a concluir antecipadamente. Então ele fez isso, ele utilizou essa técnica. Depois ele vem e quebra. Lembrando que essa técnica da inferência, ela é muito utilizada principalmente em filmes. Então, se nós estamos assistindo um determinado filme ou até mesmo lendo um determinado livro, no filme geralmente o autor, o diretor, o enredo do filme leva você a concluir antecipadamente. Então você tem ali um crime, há vários personagens, há várias vítimas, e durante o filme você vai sendo levado, normalmente pelo enredo, pelo texto do diretor, a concluir que é uma determinada pessoa. E durante o filme você vai, às vezes, viés de confirmação, você levanta um viés de confirmação, ou seja, tenta criar elementos para confirmar aquela tua expectativa, ou até mesmo você vai alterando a sua expectativa. É o personagem 1, o personagem 2 e assim por diante. Tá? E de repente o autor vem com uma violação de expectativa. Ele apresenta no final do filme uma pessoa que você jamais iria imaginar. Então vamos lá? Inferência. Uma conclusão antecipada. Se a conclusão antecipada concluir com a conclusão esperada, com a conclusão verdadeira, verídica, você não tem um impacto muito grande. Então, nós precisamos entender que o elemento surpresa é que causa aquele impacto. Então,
levar a uma decisão, uma conclusão antecipada é muito bom, mas haverá um impacto quando nós temos ali uma violação de expectativa. Então, as nossas expectativas, o nosso raciocínio ele foi frustrado. E quando há este conflito, quando essa divergência, esta informação ela é mais memorável. Só lembrar que ele provocou a expectativa. Então ele trabalhou, iniciou a sua apresentação. Estamos aqui hoje para apresentar a vocês 3 produtos. Então vamos lá. Esta técnica de Steve Jobs foi simplesmente sensacional. Então ele provoca a expectativa, aí leva os seus ouvintes à quebra, que muitos chamam hoje de dissonância cognitiva também, mas dissonância cognitiva é um assunto que nós vamos ver em nossos... Inclusive há um outro vídeo do professor Calazans falando sobre dissonância cognitiva, que também está ligado com esse assunto aqui. Mas quando a inferência, a conclusão antecipada, ela é violada e ela gerou uma expectativa que foi violada, então trouxe uma surpresa. O elemento surpresa é suficiente para que nós possamos trabalhar de tal forma a alterar o nosso cérebro. Sem entrar em muitos detalhes, eu não sei até que ponto Steve Jobs conhecia neurociências, mas quando eu provoco a liberação de epinefrina, o que é epinefrina? E epinefrina são hormônios do nosso cérebro, são adrenalinas, o hormônio chamado de adrenalina. Então nós temos 2 tipos de adrenalina, um causado aqui nas glândulas adrenais e outro tipo. Na verdade é a mesma adrenalina, tem a mesma constituição química, só que é liberada aqui no nosso cérebro, no locus cerúleo. Quando essa adrenalina, que muitos cientistas chamam de epinefrina, é liberada, há uma neuroplasticidade, há uma atividade cerebral, a possibilidade de disparos elétricos no nosso cérebro, ela é intensificada. Quando há essa liberação, essa possibilidade de disparos, nosso cérebro fica mais ativo e há uma neuroplasticidade, há uma transformação no nosso cérebro. E quando isto acontece, as informações que estão sendo passadas, elas ficam retidas de uma forma mais contundente. Então, aí a questão é o seguinte: quando é que o que eu devo fazer para que epinefrinas sejam lançadas, disparadas no nosso cérebro? Na verdade, é um conjunto de ações, um conjunto de fatores. Aqui eu citei a expectativa, a inferência, a expectativa. É claro que por trás disso nós temos drama, nós temos suspenses e aí por diante. Além do mais, né, a gente analisando outras apresentações, palestras do Steve Jobs, a gente vê que outras técnicas fazem com que outras substâncias, outros hormônios também sejam liberados no cérebro, tal como o cortisol, a dopamina e também a ocitocina, que é considerada aí o hormônio da empatia ou o hormônio da conexão. Hoje nós não vamos falar em detalhes, mas o que nós queremos aqui expressar são 2 elementos, que é a inferência e a violação de expectativa, dentre muitos outros tópicos que Steve Jobs utilizava em suas apresentações. Em nossos cursos nós vamos ver isso na profundidade e ver como é que o interlocutor, o palestrante, o comunicador, ele apresenta essas técnicas de tal forma que ele possa entrar na mente do seu interlocutor. Lembrando que para entrar na mente, antes de entrar na mente, nós precisamos entrar no coração da pessoa. E coração, claro,
em termos de neurociências, não tem nada a ver com o nosso órgão aqui, e sim uma região do nosso cérebro responsável pelas emoções, a amígdala. Então, eu passo pela amígdala para depois entrar na mente. Então, eu entro primeiro no coração para depois entrar na mente. E esse caminho, que eu vou chamar aqui do caminho da persuasão, tem uma estrada bem definida, com várias passagens, e nós vamos saber como trabalhar nessa estrada, nessa viagem. Lembrando que esse assunto também vai ser explorado no nosso curso de Storytelling, Neuro-Storytelling, Storytelling com neurociências. E a gente vai ver como é que nós, dentro do ato, né, da conduta, de contar uma história, como é que eu trabalho com essa ciência que é bem interessante. Claro que nós estamos colocando aqui uma pedra ou uma peça dentro do nosso quebra-cabeça. Então, no nosso quebra-cabeça há muitas pedras para que nós possamos formar um cenário. Nós não vamos aqui hoje definir um cenário, mas essas duas pedrinhas dessa grande construção, ou essas duas peças do nosso quebra-cabeça, que é inferência e violação de expectativas, são peças importantes que não podem faltar na nossa comunicação. Inferência, levar o nosso interlocutor a uma conclusão antecipada. Para isso, eu preciso provocar uma inferência ou provocar uma expectativa. Depois que eu levei o meu interlocutor a essa inferência, criei nele uma expectativa, eu causo um impacto quebrando esta expectativa. Assim agindo, eu provoco ali o disparo, a liberação de hormônios, no caso epinefrina, dentre outros, e essa epinefrina, ela causa ali disparos elétricos, há uma neuroplasticidade, o cérebro ele é transformado e tudo aquilo que está sendo passado como informação deixa de ser apenas uma informação e passa a ser conhecimento que fica retido na mente do seu interlocutor, seja palestrante, negociador, aluno ou assim por diante. Encerramos hoje o nosso bate-papo, lembrando que nós temos no nosso canal do YouTube mais vídeos sobre esse assunto e outros assuntos relacionados à comunicação. Então, você está convidado a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, pois todas as vezes que nós inserimos um material novo, um vídeo novo, você vai ser automaticamente você vai ser notificado sobre esse assunto. Lembrando que nós estamos aqui gravando esse vídeo em segundo semestre, outubro de 2024, está em curso um reality show. Eu faço também um convite para que você acesse o nosso canal do YouTube, pois todos os anos nós vamos promover concursos relacionados à comunicação e oratória. O que está em voga, em questão no segundo semestre de 2024, sendo encerrado em dezembro de 2024, é um concurso de comunicação e oratória, tendo como tópico pitch, como realizar um pitch. Em breve nós teremos um storytelling, um concurso do melhor contador de história. Claro, vai ser antecedido por um curso fazendo valer neurociências. Mais do que storytelling, seria o neuro-storytelling. Tá bom? E na concepção do professor Calazans aprenda a falar em público falando. Aprenda a falar em público treinando. Nós fazemos essa ênfase porque é muito comum pessoas estudarem comunicação e oratória, mas não tendo oportunidade de praticar. Então, o professor Calazans, por intermédio de uma assinatura ou até mesmo cursos, nós, mais do que passarmos um material didático, videoaula, uma parte teórica que temos também, nós proporcionamos local e ambiente, oportunidades, momentos para que o estudante, o aprendiz, o aprendendo ali, ele possa praticar, e é uma deficiência que nós
temos visto e muitas pessoas que querem falar em público. Elas conhecem, às vezes dominam a técnica na parte teórica e não têm essa oportunidade. Então, sendo um membro da Academia de Comunicação e Oratória do professor Calazans, nós proporcionamos esta concepção muito interessante. Lembrando do nosso curso de Neurostorytelling, dentre vários cursos da comunicação, esse curso, dentre outros, ele é composto de videoaulas e extenso material didático. E conforme eu falei, a parte prática, que nós chamamos de oficinas, elas se dão de forma online. Então, uma parte de forma online, onde o professor Calazans, por intermédio de uma plataforma, marca encontros online, onde o candidato ele vai ali começar, né, a adquirir alguma experiência de como falar. Depois que ele adquire a prática, a expertise em falar em público por intermédio de online, nós convidamos para que ele participe dos nossos eventos presenciais e ali sim, diante de uma plateia, ele tem aí a oportunidade de vencer seus medos, sua intimidade. Há pouco tempo alguém nos perguntava: professor Calazans, o que eu faço para perder o medo ou a timidez de me comunicar em público? Depende de vários fatores, mas um deles é exatamente esse: participar de encontros online ou presencial. O encontro online ele é garantido para todas as pessoas que queiram fazer o curso, por mais distante que seja. Na fase presencial, nós damos ênfase na cidade de São Paulo, capital, ou até mesmo diante de um acerto, um acordo, nós podemos nos deslocar para outro local do país e fazer as nossas oficinas presenciais, e aí sim vamos passar técnica de plataforma e outros detalhes para que você supere o medo e a timidez. Para mais informações, nós temos o site do professor calazans.com.br, tá, que é do próprio Instituto Professor Calazans. Uma das concepções é a membrância da Academia de Comunicação e Oratória. Sendo membro, você tem acesso a vários cursos sem custos adicionais ou alguns cursos especiais com descontos especiais. E lembrando, o ponto de destaque do professor Calazans é a prática, é o treinamento reiterado para quem quer ser professor, palestrante ou qualquer outro tipo de comunicador. Para mais informações, calazans.daniel@gmail.com ou nosso telefone, que também é Zap Brasil, 11 98693 6733. E se você quiser, nós temos ali um grupo do Zap, você pode escanear esse QR Code e já entrar direto no nosso grupo e fazer parte do nosso grupo, onde você vai receber informações sobre os nossos próximos eventos e também os nossos próximos cursos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.